Voltar. Aqui eu estava explicando a regra de três composta, né? Que é a mais trabalhosa, certo? Na página 101, que é o primeiro problema. Que a gente tinha montado a tabela, aí depois a tabela que monta. Aí você pega as grandezas que não tem a letra, a grandezazinha que tem a incógnita, ou seja, que tem um X, você deixa ela separada da igualdade, deixa ela separada aqui, da igualdade. E as outras grandezas você multiplica. Aí o que é que tem de diferente aqui? A multiplicação, que lá na simples não precisaria multiplicar, porque não teria uma outra grandeza, era apenas duas. Aqui já tem grandeza 1, 2, 3. A grandeza em massa, a grandeza em quantidade de cavalos, número de cavalos e a grandeza de tempo. Oi, pode dizer. Eu não tô entendendo, não. Eu não estou entendendo, não. Certo, eu vou começar de novo, tá bom? Eu vou ler o problema. É porque a regra de três composta é mais trabalhosa mesmo. Vou ler o problema assim. Deixa eu só afastar mais um pouco. Não, tá? Eu vou ler o problema, certo? Depois eu vou dizendo o que eu escrevi. Ele diz assim, ó. Só para relembrar, a regra de três composta, ela é diferente da simples, porque a composta ela tem três grandezas, tá certo? A simples que a gente fez ainda agora há pouco, ela tinha duas grandezas. As grandezas aqui é a massa que ele diz é a ração dos cavalos. A grandeza número de cavalos, que é a quantidade de cavalos, e a grandeza tempo em dias. Certo? Então a gente tem três grandezas. Quando você perceber que tem três características diferentes, no caso, são as grandezas, aí você já pensa assim, é uma regra de três composta. Então, vamos lá. Aí eu vou ler o problema, viu? E explicar aqui novamente. Ele diz assim, ó, com 600 quilogramas de ração, aí eu já vou montando minha tabelinha aqui no quadro. A massa, eu só não botei os detalhes aqui porque não tem tanto espaço, né? A massa em quilograma, ele diz que é 600, né? Aí depois ele fala assim, ó, é possível alimentar 20 cavalos, o número de cavalos, ó, 20, aí eu escrevi aqui, na ordem que ele está falando, durante 30 dias. Aí o tempo em dias. Né? Então, a gente tem três grandezas diferentes, só em ler a primeira frase do problema, né? Da situação aqui. Aí depois ele, ponto, aí começa outra frase. Aí ele começa a falar da mesma grandeza, agora com valores diferentes. Então, a gente já tem que colocar na segunda linha da tabela, certo? No caso, na terceira linha, né? Primeira, segunda e terceira. Mas na segunda linha numérica, né? Aí ele diz assim, ó, com 800 quilogramas de ração, 800 quilogramas de ração, aumentou, não foi a quantidade de ração para o cavalo? E de 600 passou para 800, aí você já vai preenchendo a sua tabela. Você mesmo faz a tabela, certo, gente? Que não vem o problema, não. Ele só vem a situação, você tem que montar. Aí depois ele diz, ó, com 800 quilogramas de ração, é possível, eu estou lá no início da página 101, no segundo parágrafo, estou lendo a situação. É possível alimentar 25 cavalos durante quantos dias? Então, se ele perguntou quantos dias, então a incógnita que tem a letra para ser descoberta, né? Ou seja, a quantidade de dias a gente vai chamar de X. Quantos dias? Se for 25 cavalos. Aumentou a quantidade de cavalos. Aí, no livro, ele ensina duas maneiras de você resolver esta mesma regra de três. Assim como existem outras maneiras também, mas são bem mais complicadas, certo? A maneira mais simples, que também é uma maneira trabalhosa, mas é mais simples de você entender essa segunda maneira que tem aqui embaixo no livro, na página 101. Ele tem assim, uma segunda maneira, modo prático. Aí eu vou dar uma lidinha e ao mesmo tempo eu vou explicando no quadro, tá certo? Então, vamos lá. Vamos se concentrar. E o negócio não é tão fácil não mesmo. Ó, aí ele diz assim, ó, segunda maneira, modo prático, página 101.
considerando o mesmo número de cavalos, a medida de massa de ração, quer dizer isso aqui, ó, o mesmo número de cavalos, 20, a medida de massa de ração, 600, e o número de dias, 30. Aí está dizendo que são diretamente proporcionais. Vamos ver se são, né? Se eu aumentar a massa dos cavalos, né? A ração dos cavalos, se eu aumentar a quantidade que eles vão comer, 800 quilogramas. E se aumentou a quantidade de cavalos, a gente pensa começando logo do meio. Se o número de cavalos aumentou, gente, para 25, eu vou precisar de mais ração. É exatamente o problema deles. Aumentou para 800, certo? Eu peguei essa informação do problema. Aí você vai fazendo sua comparação para ver se as grandezas são diretamente. Ou seja, para ver se elas não precisam ser invertidas. Né? E quando é que elas são invertidas? Quando uma aumenta e outra diminui, ou vice-versa, quando uma diminui e a outra aumenta, tá bom? Então, nesse caso aqui, está tudo aumentando, porque se a gente comparar o número de cavalos que aumentou para 25, então eles vão precisar comer mais. Né? Se aumentar o número de cavalos, eu já disse que aumentou a massa para 800. Então, eles vão precisar de mais dias. Né? Então, aqui a gente tem que essa ordem que ele falou é uma grandeza diretamente proporcional. Aí ele diz que mantemos a ordem dos termos da razão. Então, significa que a gente não vai inverter a razão máxima, 600 sobre 800. A razão que tem a letra, ou seja, que tem um número a ser descoberto x, ela nunca vai ser invertida. Só inverte as grandezas que não tem. Então, a gente já viu que essa grandeza aqui não precisa ser invertida, certo? A massa, que é a ração dos cavalos. Aí agora eu vou comparar a grandeza, número de cavalos e tempo. Aí vejam bem, certo? Essa parte aqui é que é mais delicada. Aí eu vou ler aqui o outro parágrafo, tem debaixo de segunda maneira, né? Página 101. Considerando a mesma medida de massa de ração, a mesma medida, ou seja, de 600 aumentou para 800. O número de cavalos era 20, aumentou para 25, a quantidade de cavalos. Né? E o número de dias era 30, número de dias. Aí ele vai aumentar um pouquinho, certo? Aí ele diz que são inversamente proporcionais. Porque a grandeza tempo, ela sempre é inversamente proporcional a outros tipos de grandeza. Certo? Então, quando eu comparar aqui o aumento da quantidade de cavalos com o tempo, então a gente vai ver que elas são inversamente proporcionais, porque à medida que o número de cavalos aumentou para 25, se aumenta a quantidade de cavalos, eles vão terminar mais cedo, assim, eles vão gastar menos dias para acabar a ração, então diminui o tempo. Né? Então, a gente pensa assim, elas são inversamente proporcionais. Então, não significa que o valor que for dar na grandeza de tempo vai ser exatamente menor do que 30. Menor do que 30 dias, não. Só a lógica que a gente faz aqui, a comparação entre o número de cavalos de tempo, a gente vê que vai ser menor antes da gente pensar. Certo? Antes da gente fazer os cálculos. Então, a grandeza tempo, ela é inversamente proporcional ao número de cavalos. E se eu tiver maior quantidade de cavalos para comer a ração, eles vão comer logo essa ração e vão gastar menos dias. Vai diminuir o tempo, tá certo? Aí, depois disso, ele diz que são inversamente, então a gente precisa inverter a ordem dos termos da razão que envolveu o número de cavalos. Então, quando a gente comparou o número de cavalos do tempo, a gente viu que a razão aqui foi invertida. No que é invertida, você precisa inverter. Aqui na sua tabelinha você não inverteu, mas quando você for formar a sua proporção, que é quando tem a igualdade, aí você precisa colocar 25 em cima e 20 embaixo. É porque, assim,
A regra de 3 você só aprende à medida que for fazendo cada situação, cada exemplo ou exercício. Não tem assim uma. Por exemplo, regra de 3 é um assunto como expressão algébrica, que eu digo o conceito e depois faço os exemplos, não é? É eu pegar os exemplos e cada exemplo eu fazer e explicar como todos os exemplos vão ser parecidos, né? Você entendeu? Não tem uma regra definida, não. Você vai montando a tabela e depois você forma a proporção. Então, nessa grandeza de cavalo de tempo, você inverte a fração, fica 25 sobre 20. Se as duas grandezas aumentassem, o número de cavalos do tempo não precisaria inverter essa fração que eu circulei. Mas como elas são inversamente proporcionais, ou seja, à medida que o número de cavalos aumentou para 25 e o tempo, a gente vê que como vai ter mais cavalos se alimentando da ração que aumentou, vai diminuir o tempo, ou seja, eles vão gastar logo essa ração. Então, por isso que foi inversamente. Uma grandeza aumentou, outra diminuiu. Já que elas são inversamente, você inverte a fração que foi comparada. Menos essa fração aqui não pode, viu, gente? A fração que é em volta não pode. Aí, depois disso, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer os cálculos. Aí, depois desse... Eu vou apagar aqui, ó. Agora é a hora dos cálculos, certo? Essa parte inicial foi bem... essa parte inicial realmente é um pouco difícil de entender. Agora vocês vão fazer o seguinte, ó, a atividade de casa, vocês vão fazer, aí tragam dúvidas quinta-feira, você já traz dúvidas de alguma dessas questões que eu passei na atividade de casa. E aí vocês vão ver que a lógica se repete, não que o mesmo problema vai ser o mesmo, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, o seguinte, eu vou começar a resolver agora as contas, certo? A gente estava só interpretando o problema de regra de 3. Esses dois zeros que está aqui no numerador, os 600, eu posso cancelar com o denominador de 800. Quando eu digo cancelo, aí fica o quê? 6 sobre 8. Se eu estou cancelando a mesma coisa, está simplificando, certo? Então, vai ficar 6 sobre 8. Estou fazendo aqui em cima, aí vezes. Agora, eu estou começando a fazer os cálculos. Eu simplifico para facilitar as nossas contas. Mas você poderia fazer assim, ó, 600 vezes 25. Não sei se o livro fez assim, ele fez. Quando você multiplica 600 vezes 25, vai dar uma... Ele está falando, aí já não sei, daqui a pouco, aí você tem essa aula de internet, certo? Aí você vai tomar café, jantar, comer, e depois você volta. Pronto. Pode continuar, Patrícia. Tá certo, Marcoleiro. Pronto, gente. Aí, então, ó, 600 sobre 800, eu cancelei os zeros. Que é a mesma coisa que eu estou simplificando, é que ficou 6 oitavos. Agora, ó, eu vou repetir a outra fração, que é 25 sobre 20. Sim, vou repetir. E vou repetir 30 sobre x. Vou fazer aos poucos, viu? O livro faz de forma diferente. Para ele está muito bom, porque ele usa a calculadora ou o Excel, né? Ele já multiplica 600 vezes 25, aí deu 15 mil. Deu um número grande, mas para a gente fazer no lápis, eu explico para vocês simplificar, fica mais fácil. E ele multiplicou 800 vezes 20, aí no finalzinho, ó, da página 101, aí deu 16 mil, certo? Então, ficou um número grande, tudo bem, mas depois ele corta o zero e divide aí acha o valor de x. Mas aqui no quadro eu vou fazer simplificando, porque na escrita é mais simples você simplificar. Aí está fazendo a calculadora, né? A calculadora é bom para a gente conferir os cálculos, né? Para aprender, aí eu aprender na escrita mesmo. Então, a gente já simplificou 600 sobre 800, que ficou 6 oitavos, e aqui ficou 25 sobre 20. Agora só resta multiplicar 6 vezes 25, certo? Aqui o que é que eu estou fazendo? Uma multiplicação de frações. Na multiplicação de frações, gente, cuidado para não confundir. Eu não posso fazer uma coisa aqui, não.
porque aqui não tem igualdade, não. Ok? Só posso fazer o que eu escrevo, que é o produto do meu com os extremos, se tiver igualdade. Aqui tem uma multiplicação. Então, multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, eu vou fazer essa continha aqui, 6 vezes 25. Isso é um cálculozinho que dá trabalho, viu? Mas é assim mesmo. Vocês conseguem sim aprender, todos são inteligentes. Aí, agora basta tentar, certo? Se tentar os exercícios de casa, se não conseguir, aí vai e traz a dúvida. Quinta-feira aqui, só no final do bimestre que eu coloco as notas, os pontos da qualitativa, certo? Então, aqui 5 vezes 6 dá 30, fica 0, vai 3, acompanha a multiplicação aqui. 2 vezes 6 dá 12, mais 3 dá 15, ó. Então, veja bem, ó, o que estamos fazendo agora, ó, a gente já interpretou o problema, a situação, vimos que tinha 3 grandezas diferentes, montamos a tabelinha, analisamos cada grandeza com a grandeza que está a ser descoberta, que era o número de dias, vimos que tinha 2 grandezas diretamente proporcionais e 2 inversamente, que foi o tempo, né? E o número de cavalo, que foi inversamente, que foi a grandeza que a gente inverteu. Agora a gente está fazendo o seguinte, efetuando os cálculos, certo? Então, quando você tiver, depois eu vou fazer outro exemplo, para ficar mais comum em familiarização, né? Porque esse primeiro exemplo já é uma coisa mais impactosa. Então, 6 vezes 25 deu 150. Vou só colocar aqui, então. Multiplicando o numerador com o numerador, deu 150. Olha, essa parte de baixo dá para a gente fazer mentalmente, ó. 8 vezes 20 é como se eu fizesse 8 vezes 2. 8 vezes 2 é 16, então 8 vezes 20 dá 160. Claro que se você não quiser fazer mentalmente, você pode pegar 8 e multiplicar por 20. 8 vezes 0 dá 0 e 2 vezes 8 dá 16. Deu o mesmo resultado? Algumas coisas não são tão difíceis. Você multiplicou aqui por denominador por denominador. Agora sim, depois que a gente multiplica, sempre na regra 3 composta, vai ter 2 razões onde vão ser multiplicadas. Aqui você foi encontrar, como eu disse anteriormente, a razão que tiver em conta x, você deixa ela depois da igualdade. Deixa ela separada, não vai misturar com isso aqui não, porque senão dá errado, tá bom? Então, eu vou repetir aqui, ó, 30 sobre x. Agora sim, a gente pode fazer o escreve, que a gente chama de produto dos meios com os extremos. Oi, pode dizer. Eu não tô conseguindo entender como que faz esse cálculo, não. Sim, vamos de novo. Olha, deixa eu ver se dá para fazer aqui em cima. Dá. Olha, aqui em cima estava assim, ó. E assim, 600 sobre 800. Não sei se você lembra. Não foi isso? Ó, eu estou escrevendo pequenininho aqui em cima, ó. 600 sobre 800. Onde está a minha mão? 600 sobre 800. Aí a gente tinha montado assim, pegamos já a tabela. 25 sobre 20 igual a 30 sobre x. Estava bem assim, ó. 600 sobre 800. Gente, se depois vocês quiserem escrever esse, porque no livro está bem resumido. Aí eu espero, viu, vocês copiarem. Então, estava assim, viu? E as Não precisa não, né, professora? Oi? Não é obrigatório, não. É só se você achar melhor escrever os detalhes. Ou você pode até colocar aí no livro ou no caderno, certo? Mas não é obrigatório, não. Eu quero só que vocês entendam como é o processo, certo? Então, vamos lá. Estava escrito assim, que a gente tirou da tabela. 600 sobre 800, vezes 25 sobre 20, que foi a grandeza que a gente inverteu. Vou até colocar aqui uma setinha e circular. Essa grandeza foi invertida. Mas aí, já que inverteu, já era, né? Aqui a gente vai só multiplicar. Aí o livro fez assim, ó, multiplicou 600 vezes 25 e 800 vezes 20. Aí ele achou um número em cima e um denominador. Um numerador e um denominador. Depois fez o principal. Mas a gente vai fazer de uma maneira mais objetiva. Ou seja, depois desse passo aqui, que é retirar
da tabela, eu fiz o seguinte, eu cancelei os dois zeros de cima com dois de baixo. Quando eu fiz esse cancelamento, que é a mesma coisa, a gente está simplificando por 100, aí ficou 6 oitavos. Por isso que está aqui, ó, 6 oitavos. Deu para entender por que ficou 6 oitavos? 6 oitavos, eu multipliquei pela mesma grandeza, 25 sobre 20. Eu não mexi nessa, não. Nem 30 sobre x. A única que eu mexi foi, eu mudei aqui, foi 6 oitavos. E apenas o que eu fiz? A simplificação de fração. Para facilitar o número. Porque como a gente não vai estar sempre usando a calculadora, a gente vai usar mais o grafite, né? Fazer o cálculo escrito. Então, se fosse fazer isso tudo na calculadora, era bom demais. Era só multiplicar o de cima por cima, de baixo por baixo, e depois dividir por 30. Mas aí não é bem assim, né? A gente vai aprender primeiro, às vezes sem os cálculos, porque quando tiver lá uma entrevista de emprego, a gente faz sem calculadora, só. A calculadora é importante para você conferir, né? Para depois, quando você estiver trabalhando já no computador. Então, aqui ficou 6 oitavos vezes 25 sobre 20. Aí eu fiz o seguinte, viu, Yasmin? E o pessoal também de oitavo. Eu multipliquei 6 vezes 25. Certo? Eu fiz a multiplicação numerador por numerador. Tem até um sinalzinho aqui. 6 vezes 25 deu 150. E 8 vezes 20, eu até disse assim, né? 8 vezes 2 deu 16. 8 vezes 20 dá 160, ok? Então, a gente fez o seguinte, multiplicou numerador por numerador e denominador por denominador. Aí eu encontrei, ó, 150 sobre 160. E do lado direito, eu continuo escrevendo minha grandeza, que tem a em pó, que é o que eu quero descobrir. Depois disso, antes da gente multiplicar o meio com os extremos, você ainda pode fazer mais simplificações. É porque depende do problema. Esse problema ele deu um número bem maiorzinho, né? Mas tem problema que você vai pegar uns números pequenos. Aí vai ser menos trabalhoso. Agora, esses daqui você vai precisar simplificar. Porque, como eu disse, a gente nem sempre vai poder usar a calculadora, né? Então, aqui, ó, 150 por 160, eu posso cancelar o 0 de cima com baixo, que é a mesma coisa que está simplificando por 10. Se eu simplificar 150 por 10 dá 15 e 160 por 10 dá 16. Certo? Veja se estão entendendo. Aí eu vou apagar aqui para a gente continuar. Tá já concluindo aqui, certo? Ó, quando eu simplifiquei 150 por 160, eu excluí esse zero. Eu fico 15 sobre 16. Vou colocar aqui em cima, aqui de baixo, ou bem aqui para cima. 15 sobre 16. Lado direito, estou só repetindo. Não posso mexer com o lado direito, não. Porque tem uma importa aqui, ó, que é para a gente contar. Pronto, aí depois disso, ó, quando tiver zeros em cima, gente, a mesma quantidade de zeros no numerador e for a mesma quantidade de zeros no denominador, vocês podem fazer esse cancelamento. Esse cancelamento, em outras palavras, é dizer que você está simplificando a fração para facilitar seus cálculos. Para você, quanto maior a quantidade de zeros aqui ou de número, você vai ter o maior trabalho de fazer uma multiplicação de divisão. É por isso que a gente simplifica. Aí agora você vai fazer, ó, 15 vezes x é 15x. Veja bem, 15 vezes x é 15x, deixa indicado. Número conhecido com desconhecido fica indicado. E vou multiplicar 16 vezes 30. Bom, depois que eu fizer essa multiplicação, eu divido por 15 e encerro. Certo? Até. Depois vocês podem rever o vídeo. Ó. Então, agora eu vou multiplicar. Veja bem, ó. Estou multiplicando, fazendo cruz-credo aqui, ó. 16 vezes 30. 16 vezes 30. Vamos lá? Fazer essa multiplicação. Ó, 6 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Tá? Meu primeiro fator da multiplicação. 6 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. O segundo fator da multiplicação. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 3 dá 3. Agora a gente faz a soma das duas parcelas, né? Isso? 0 mais 0 dá 0. Tem que ter paciência, viu? Nessa parte de
Aí, aos pouquinhos, não é verdade? Mas aos pouquinhos vocês vão aprender. É por isso que eles botam muito. Pode dar outro Oi? exemplo? Depois a senhora pode dar outro exemplo? Vou fazer o próximo, certo? Mesmo que demore, mas o que importa é vocês aprenderem. Certo? Eu vou fazer o próximo exemplo. Se caso não der para a gente ver o vídeo hoje, mas a gente vê na próxima aula. Mas de todo jeito eu vou fazer. Por exemplo, isso. De regra composta, né? Sim, aí eu estava multiplicando aqui, né? 1 vezes 0. Sim, eu coloquei. Já multipliquei, eu esqueci. 0 mais 0, 0. Estou somando agora as passinhas, né? 8 mais 0 dá 8. E 3 mais 1 dá 4. Deu 480. Certo? A multiplicação de 16 vezes 30 deu 480. Eu vou apagar aqui, certo? 480. Agora que a gente começou, aí agora a gente vai finalizar. Isola x, qual é a grandeza x, né? A quantidade de tempo em dias, né? Que os cavalos vão gastar com as rações deles. Então, você vai pegar 480 e dividir por 15. E finalmente vai encontrar esse resultado. Pode ver que está um pouquinho diferente do livro, porque aí ele usou a multiplicação já direta, né? E a gente fez simplificações para facilitar a nossa divisão. Para não ter um número tão grande dividido pelo outro. Pelo menos 480 não é tão grande, dividir por 15. Aí a gente vai achar o tempo agora em dias, viu? Vou dividir, fazer a divisão agora. Preste bem atenção na divisão, porque é a mais valiosa de todas as operações matemáticas. Eu vou separar 48 aqui, quando eu for dividir por 15. Porque se eu separar 4, 4 é menor do que 15, não dá para dividir. Então, 48 por 15, gente. Quantos 15 vocês acham que cabem em 48? Pode falar, se errar não tem problema. Estão aprendendo. Se eu pegar 3 vezes 15, um 15 mais outro 15 dá 30, né? Mais outro 15 dá 45. Então, vai ser 13. Se eu pegar o número 3 vezes 15, dá 45. Também, certo? Então, eu vou subtrair agora 48 tirando 45. Sobra 13. 5 para 8, 3. 4 menos 4, 0. Sobrou 3. Aí eu continuo uma divisão. Eu posso dividir 3 por 15? Não. Aqui eu vou fazer, gente, abaixo do zero. 30 por 15. Agora ficou fácil, né? Quantos 15 cabem dentro de 30? 2. Né? Aí você faz 2 vezes 15 dá 30. Para 30, resta o zero. Não dá para botar aqui o zero aqui, mas você já entende que a divisão deu exata. Né? Então, deu 32 dias. Finalmente, encontramos a grandeza de tempo em dias. Né? Por exemplo, assim, se eu falar assim, eu vou tomar um sorvete, então a grandeza sorvete vai estar em litros, certo? Ou poderia ser em ml. Oi? Então, cada tipo de característica dessa a gente relaciona com uma grandeza diferente. A gente estava procurando a quantidade de dias que os cavalos, que os 25 cavalos que aumentaram iam comer a ração de 800 quilogramas. Em quantos dias? Então, eles vão comer em 32 dias. Certo? Aí aqui é a resposta. Aí a gente vai para. Eu vou explicar outro exemplo para ficar mais familiarizado, porque regra 3 composta é bem mais trabalhoso do que a simples, certo? Aí vocês não vão deixar de fazer a página 100 não, tá certo? De casa para treinar a regra 3 simples. Tá certo? Pronto, agora a gente vai para a página 102, que ele tem outro exemplo de regra 3 composta. Não sei até que hora vai, mas pelo menos dá para a gente iniciar. Eu vou apagar aqui, tá bom? Qualquer coisa vocês vão ver esse videozinho aqui de regra de 3. Aí ele diz assim, ó, na página 102. Ele diz assim, veja outro exemplo. Aí ele começa, outra situação, tá certo? Trabalhando 8 horas por dia,
16 funcionários com o mesmo ritmo de trabalho descarregam 240 caixas de um caminhão. Olha, gente, só nessa primeira frase você já pode montar a sua tabela. Ele fala em tempo, agora o tempo é em horas, viu? 8 horas por 8 horas diárias. Ele diz funcionários, né? 16 funcionários e o que mais? 240 caixas que eles descarregam no caminhão. Então, a gente tem três grandezas. Três grandezas já é regra de três compostos. Então, vocês vão fazer assim, faz a tabelazinha, você vai botar assim, ó. Pode colocar tempo ou número de dias, certo? Eu vou botar a palavra tempo. Olha, o tempo é em quê? Em horas. Quantas horas ele deu? 8 horas. Eu vou colocando aqui, ó, formando minha tabelinha, 8. Deixa eu fazer maior, melhor. 8 horas. Aí vamos lá, mais para frente. 16 funcionários, então aqui é o número de funcionários. Vou até abreviar, certo? Mas no livro está a palavra inteira. 16 funcionários. Em 8 horas, 16 funcionários descarregaram 240 caixas. Então, aqui é o número de caixas, a quantidade de caixas. Não sei de quê, mas são as caixas, né, que eles fizeram, que eles carregaram. 240. Agora, ó, você já percebeu que tem três características diferentes, três grandezas relacionadas, né? O tempo, a quantidade de funcionários e as caixas que eles carregam. Agora a gente vai fazer a nossa segunda linha numérica aqui, né? A segunda linha para preencher a tabela e depois a gente formar nossas razões. Aí ele continua aqui no livro. Se trabalhassem 10 horas por dia, nesse mesmo ritmo, aumentou para 10 horas. Ó. Nossa, mais tempo e mais trabalho. Né? Ó, se trabalhou 10 horas por dia nesse mesmo ritmo, então, quantos funcionários? Então, você já sabe que o que ele está perguntando é a quantidade de funcionários. Então, você põe uma variável, ou em volta, ou letra, que são sinônimos, né? Eu vou pôr X, tá certo? X representa a quantidade de funcionários. Ele quer saber quantos funcionários vai precisar por um tempo de 10 horas e para... ele diz aí, então, quantos funcionários seriam necessários para descarregar 600 caixas? Certo? 600 caixas. Então, eu vou colocar cá, 600 aqui, debaixo de caixa, número de caixas. Até aí deu para entender a tabela? A tabela a gente só foi montar, né? Colocou. Deixa eu sentar aqui. A gente colocou as três grandezas relacionadas, o tempo, o número de funcionários e o número de caixas. Na ordem que ele falou no problema, tá certo? Na ordem que ele falou. Agora, o que resta é a gente analisar, certo? Vamos analisar. Antes da gente, já montamos a tabela, pronto. Depois disso, você analisa as grandezas e vê se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Aí o que eu disse, né? Quando é que uma grandeza é diretamente? Quando as duas grandezas aumentam ou as duas diminuem ao mesmo tempo. Você faz a comparação. E quando ela é inversamente? Quando uma aumenta e a outra diminui. Ou quando uma diminui e a outra aumenta. A gente vai fazer isso agora, certo? Então, vamos lá. O que é que você tem que fazer primeiro aqui? Você tem que pegar, depois que você forma a sua tabelinha, depois de formar a tabela, você pega a grandeza que tem aí em volta e já deixa ela separada. 16 sobre X, separada da igualdade. Semelhante ao que fizemos ainda agora com a quantidade de dias naquela outra questão sobre os trabalhos, certo? Então, você já deixa ela separada. As outras duas grandezas vão ser multiplicadas, mas antes de ser multiplicada, 240 sobre 600 vezes 8 sobre 10, você tem que analisar se é diretamente ou inversamente proporcional. Tá bom? Então, aqui você vai fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Eu vou começar aqui.
Só pode analisar de duas em duas grandezas. A grandeza, quantidade de caixas e o número de funcionários. Vamos ver. Veja bem, gente, ó. Concentra aí que a gente já concluiu isso aqui. Se era 240 caixas que eles iam descarregar no caminhão, né? E aumentou a quantidade de caixas. Aí eu pergunto a vocês, ó, vamos lá. Eram 16 funcionários. O que é que vocês acham? Se aumentou a quantidade de caixas para descarregar, eles vão precisar de mais funcionários ou menos funcionários? Me diga, por favor. Funcionários. Oi? Quanto? Eu não entendi. Mais funcionários. Muito bem, muito bem. Foi quem falou? Yasmin, foi? Certo. Mais funcionários. Não entendeu a lógica, Yasmin? Bom, mesmo antes da gente... Não entendi, eu só não sei fazer os cálculos. Certo, mas... Certo, não se preocupe, não, que a gente vai fazendo outros, tá certo? Então, gente, aqui a gente tem o seguinte, ó. Entendeu a lógica, né? Se vai ter maior quantidade de caixas, vou precisar de mais funcionários. Então, essas duas grandezas, número de caixas e número de funcionários, as duas grandezas, sem relacionar com o tempo, certo? Estou comparando as duas grandezas. Elas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente, eu não preciso inverter a grandeza, a quantidade de caixas. Então, eu escrevo ela aqui, ó, 240 sobre 600, e eu vou multiplicar pela grandeza que está faltando a gente comparar, que é o tempo, certo? Então, vamos lá. Eu vou até apagar essa setinha para não dar tanta informação que você atrapalhar. Aqui só foi só para dizer que aumentou. Já já a gente vai fazer o cálculo. A outra grandeza é o tempo. A gente vai comparar o tempo com o número de funcionários, porque sempre você compara a grandeza que tem a importa com a outra grandeza. Né? No caso aqui, o tempo. Agora, vamos comparar? A gente já comparou aquelas duas, né? Vimos que não precisa invertê-la, porque são grandezas diretamente. As duas aumentam ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Vamos ver a grandeza aqui de... Olha, o número de funcionários era 16. E a gente percebeu que quando aumentou o número de caixas, aumentaria também o número de funcionários, que não vão precisar de mais funcionários. Aí eu pergunto a vocês, olha, já que aumenta o número de caixas, não, desculpa, o número de funcionários, não, tanta coisa que... Já que aumenta o número de funcionários, né, porque vai ter mais caixas, a grandeza tempo, ela vai diminuir. Apesar do tempo aumentou aqui para 10 horas, ele aumentou o tempo para 10 horas aqui. Até agora. Oi? Ele aumentou o tempo de 8 horas para 10 horas, né? Que também vai precisar de mais tempo, né? Mas a grandeza tempo, relacionada com o número de funcionários, se eu vou ter mais funcionários, pense bem comigo, viu? Juntinho aqui na nossa concentração, na nossa lógica. Se aumentou o número de funcionários que a gente já havia visto, não vai diminuir o tempo, mesmo que aqui não esteja diminuído. Mas a lógica é que vai diminuir o tempo, gente. Porque com mais gente, eu vou precisar descarregar as caixas mais rápido, né? Tá entendendo? Mais gente, vai ter um trabalho vai ser mais rápido, não vai ser tão lento. Então, o tempo vai diminuir. Como o tempo diminui, então a grandeza é inversamente, porque aqui aumenta e aqui diminuiu, ó. Pode ver que diminuiu aqui para 8. Então, você vai precisar inverter essa fração. É uma grandeza inversamente proporcional, porque a grandeza dos funcionários, a quantidade de funcionários aumentou e o tempo diminuiu, ó. Porque quanto mais gente, vou precisar de menos tempo para trabalhar. Então, você inverte, em vez de ficar 8 sobre 10, você monta e fica 10 sobre 8. Aí, a partir daqui, começa a fazer as contas. Né? Depois, qual é a parte que você tem que ter maior cuidado? Na parte de quando for inverter ou não a fração. Quando for inversamente, inverte. Quando for diretamente, não inverte. A gente já viu que inverte, né? Apenas uma delas inverte. A outra eu repeti porque foi diretamente.
E aqui tem a incógnita, não inverte, certo? Agora a gente vai fazer as contas. Vamos, eu vou apagar aqui e vai fazer os cálculos. Aí vamos ver os cálculos, né? Os cálculos me dão um pouquinho de trabalho. Para montar é mais simples. Olha, a gente vai começando a fazer os cálculos assim, ó, para ficar mais fácil. Eu vou cancelar, preste bem atenção, certo? Vou cancelar esse zero com um zero de baixo. Quando eu estou cancelando, eu estou simplificando por 10. 240, eu estou simplificando com o número 600. Aí eu pergunto a vocês, esse número, esse zero do 60, eu posso simplificar em cima? Não, eu não posso simplificar em cima porque não tem outro zero, tá bom? Então, 24 sobre 60, eu não posso simplificar mais, porque eu já simplifiquei os dois zeros, certo? Então, vai ficar 24, veja bem, 24 sobre 60, deixa eu ver se está dando para ver. E aqui vai ficar 10 sobre 8. E aqui eu vou repetir. O que é que eu fiz até agora? Depois de montada as nossas razões, que são frações, né? Eu apenas simplifiquei o zero. Ficou 24 sobre 60. A partir daqui é que eu vou começar os cálculos, viu? 16 sobre x. Então, agora a gente vai começar os cálculos. Só fiz simplificar, viu? Ou seja, quando chegar nessa parte aqui, ó, você multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Você vai multiplicar 10 vezes 24. Aí o que foi que aprendemos, por isso que os assuntos anteriores são importantes. A gente tem o seguinte aqui, ó. Quando eu multiplicar um número por 10, eu acrescento um zero atrás desse número. Então, eu não vou... Assim, a gente não vai perder tempo multiplicando 10 vezes 24. Você escreve o número 24. Como ele está sendo multiplicado por 10, eu acrescento um zero atrás do número 24, tá certo? Para ficar mais rápido. Ou, se você preferir, você pode multiplicar 10 vezes 24. Mas a dica que eu dou, sempre quando for multiplicar por potências de 10, ou seja, por número 10, 100, se fosse por 100, acrescentaria 2 zeros. Por 1000, 3 zeros. E assim por diante. Como foi por 10, eu acrescentei apenas um zero na frente do número 24. Sim, esse aqui eu vou repetir, viu? 16 sobre x. 8 vezes 60 é a mesma coisa de eu multiplicar 8 vezes 6, ou 6 vezes 8. Dá para a gente fazer também mentalmente. Mas se preferir, você vai e escreve 8 vezes 60. 8 vezes 6 é 48. Mas como tem um zero, então fica 480. Certo? Para ficar mais fácil? Então tem cálculo que a gente pode fazer mentalmente e facilita a nossa vida. Então, 8 vezes 60 deu 480. Novamente apareceu mais um zero para a gente cortar. Ó. Aí tudo isso vai ficando mais fácil e você vai simplificando, não tem tanta conta para fazer, né? Então, eu cancelei aqui o zero de baixo com de cima, ficou 24 sobre 48. E a gente ainda pode fazer uma simplificação, gente. O número 24 eu posso simplificar por 24. E o número 48, eu posso também simplificar por 24. Professor, e se eu não quiser simplificar? Se eu quiser logo multiplicar 24 vezes x, eu posso. Você pode fazer isso. Multiplicar logo 24 vezes x e 48 vezes 16. A diferença é que você vai fazer um cálculozinho com os números mais diferentes. Né? Porque aqui não, aqui vocês vão ver que eu simplificando a fração, a simplificação ela facilita essa questão de proporção. Quando eu dividir, simplificar 24 por 24, vai dar 1 no numerador. Concorda comigo? Dividindo o número por ele mesmo. Eu já cancelei o zero com zero, gente. Só tem o número 24, viu? Estou fazendo tanto a simplificação do zero, como a outra simplificação para facilitar a nossa vida, nossas contas. 24 por 24 dá 1. 48 dividido por 24 dá 2, ó. Porque, né? 48 não é o dobro de 24? Então, se você for dividir 48 por 24 dá 2. Só quando for um número pequenininho, um meio, a fração. E tem até no livro também assim, ó. Aí agora você iguala 16 sobre x. Agora eu vou vir para aqui, pronto? A gente concluiu.
1 vezes X, pode fazer o CRUSPRED agora. E se eu quisesse fazer o CRUSPRED desde o início aqui? Poderia sim. Agora tem que ter cuidado só nas multiplicações, né? Que tem a multiplicando números maiores do que. Olha só como ficou fácil da gente multiplicar. 1 vezes X dá 1X, que só basta eu botar o X. Vocês estão vão fazer o X aí, fazer de novo. O X é o número que a gente está querendo saber. Que é o quê? O X é o número de funcionários, que a gente já sabe que vai aumentar, essa quantidade de funcionários, né? A gente já viu na comparação lá das regras de três. E agora você multiplica 1 vezes X deu 1X, eu basta apenas eu botar X, e 2 vezes 16, ó. E me diz aí mentalmente quanto é o dobro de 16. Se você pensar um pouquinho em dinheiro, fica mais fácil de você achar. O dobro de 16 reais, quanto é? Ou, se você não pode fazer a multiplicação de 2 vezes 16, viu, gente? 2 vezes 6 dá 12, fica 2, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, dá 32. Ó. O dobro de 16, 2 vezes 16 dá 32. Então, veja bem, já encontramos a resposta final. Nesta questão, nessa situação de regra de 3, a gente vai precisar de 32 funcionários, tá bom? Encontrado, né? O X é a quantidade de funcionários. Essa empresa vai precisar. Para quando ela aumentar a quantidade de caixas, aumentou para 600, vai precisar de mais funcionários. Então, aqui a gente conclui a resposta. Certo? Agora, não sei quantos minutos faltam, aí eu vou querer que vocês tirem as dúvidas aí nos cálculos. Aqui no quadro, certo? Não vou apagar, não. Se preferir copiar, no livro tem também, mas ele tem de forma mais direta, né? Ele não tem os detalhes da simplificação. A simplificação facilita os cálculos da gente. Certo? Veja se tem alguma dúvida. Aí, quando vocês forem fazer a atividade de casa, né, da página 100, na página 100, aí não precisa fazer a questão 46, que é para elaborar problema, não precisa mais. Aí vocês vão fazer a regra 3 simples, certo? Aí quando for tentarem fazer, vão montando as tabelinhas, vocês montam as tabelas. Só abaixar um pouquinho aqui a câmera. Aí vocês montam as tabelas de acordo com a situação. E não esqueçam não de aprender esse assunto, que é um dos mais importantes de todos os matemáticos. Ele não é o mais importante, assim, é um dos, né? Porque tem outros também. Eu sei que ele usa bastante, viu? Tanto no Enem, seleção da universidade, seleção de emprego, usa tudo regra de 3, que é tipo uma loja. Utiliza esse programa. Professora, Oi, pode perguntar. para ser bem sincera com a senhora, eu não estou entendendo nada. Certo. Mas, assim, o que foi que você não entendeu? Na parte O de... cálculo. Olha, deixa eu ver se tem aqui ainda, se dá pra... Na parte de montar a tabela, você entendeu? Quando a gente Entendi. montou a tabela, não foi? Deu para entender, não foi?